Olá, pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Seja muito bem-vinda ao Ela Quer, Ela Pode, um podcast onde querer é poder. É isso aí, a partir de agora nós estaremos juntas, compartilhando belas histórias, nos inspirando e principalmente dando boas risadas. A gente adora estar aqui com você todo domingo, agora domingo à noite, tomando vinhos. Nossa, e o Ken, abre o seu vinho, venha tomar um vinho, venha descontrair, venha se inspirar, venha dar risada conosco. Nós já gravamos o Pode Responder, depois confira lá a nossa playlist que, ó, ficou linda. Então vamos lá, vamos chegando, vamos dando like, se inscrevendo no nosso canal, por favor, ativando o sininho. Não é por acaso que a gente pede isso, porque quando você ativa esse sininho, você é comunicado que tem vídeo novo aqui, porque da vida frenética que temos, você não vai lembrar, né, amiguinha? Exatamente. Então já ative esse sininho aí. E é um momento para você, né? Porque hoje nessa vida frenética, muitas vezes a gente não para ouvir uma história inspiradora, não para pensar em algo diferente, pra gente começar a semana diferente. Então você nos assistir aí à noite, no domingo, com certeza você vai tirar um insight aí para mudar talvez a sua semana, quem sabe. Gente, vocês estão olhando as nossas joias? Foca nesse brinco. Esse brinco tá maravilhoso. Não é uma argola normal, né? Uma argola diferente, cheia de pedrarias, pedras maravilhosas, pedras preciosas. Então, se você deseja ter uma joia exclusiva, uma joia diferenciada, Geara Joalheria, tá? Aponta a câmera do seu celular aqui no canto dessa tela. Você vai encontrar o Instagram da Geara. Fala com a Nádia. Você pode ter as suas joias, joia de coleção. Essas joias que ela já tem lá, que ela é designer, ela faz. Ou se você tem uma ideia na cabeça, você tem um símbolo, algo que você pense, gente, mas eu queria algo assim que eu não encontro, lá você vai encontrar com ela, porque ela faz personalizado. Inclusive, ela pega o seu ouro que você tem aí na sua casa. Olha, eu trouxe uma opção aqui de anel, veja só, eles são anéis colecionáveis. Então, às vezes você tem uma pedrinha especial, sabe? E você quer dar um ênfase naquela pedrinha, então você pode pôr, ó, e vai colecionando. Aqui são 3 anéisinhos diferentes e cada pedra com um significado legal, né? Muito legal. Bacana. Que mais que nós temos que agradecer? Então, além aí da Geara, né, joalheria e design, nós temos, óbvio, o nosso vinho, que nós já demos um brinde aqui, o nosso vinho de lata, gente, vinho de lata, assim como a Geara, né, a gente toca muito nessa tecla, porque personalizar realmente traz esse significado para aquela pessoa que está recebendo e muitas vezes para a sua vida também. Então, o vinho da YouCam você pode aí personalizar para o seu evento, para o seu casamento, para a sua festa, para os seus 15 anos, enfim, vinho e espumante de lata na medida certa da sua taça para você apreciar aí num final de dia, num domingão aqui com a gente, enfim. Faz o seu pedido, aponta aqui o seu celular para o QR Code aqui em cima, já acessa, faça o seu pedido, ou aqui na descrição do vídeo também você tem o site da YouCam para fazer o seu pedido. E claro... Agora cupom para você que gosta de cupom, Ela Pode 10. Os nossos óculos divertidos. Vocês viram que no nosso Pode Responder, da convidada de hoje, nós usamos óculos para quem gosta de viver. Então, adquira o seu também. Tem cupom, é maravilhoso e vai ter um que é a sua cara. Com certeza. Inclusive, eu não sei, mas eu achei que eu fiquei mais inteligente com esse óculos no Pode Responder. Porque, olha, se você acompanha o Pode Responder, assim, eu de vez em quando não respondo muito, mas o último, né? Todas nós de LTM... Não, eu e a nossa convidada arrasamos. Foi arraso, é isso daí. Vamos agradecer também as pessoas que estão aqui dando todo o suporte pra gente, como esse estúdio maravilhoso que é o Cristal Podcast. Você também pode gravar o seu. Se você quer, você pode, minha amiguinha. Então, olha, se você é aqui de Curitiba, se você é da região, ou se você quer fazer que nem a Evelyn. Só vem do Rio Grande do Sul. Se programar, tá? Assim, tá super tranquilo, né? Passagem aérea tá assim, ó, excelente. Se programa e vem aqui gravar no Cristal Podcast. Apoiadores Marketing Médico, Ex-People e Fator On também à sua disposição. É isso, amiguinhos. Vamos para o nosso convidado? Não, descrição do vídeo. O que nós temos lá? Na descrição do vídeo nós temos, claro, as nossas redes sociais, né? Por favor, se você nos acompanha aqui no YouTube, não esquece, também segue a gente lá no @elaquerelapode no Instagram, no TikTok e no Facebook. E não esquece, se você, assim como a nossa convidada de hoje, é uma pessoa que ama estar frequentemente praticando exercícios e na academia, você precisa, claro, nos ouvir aí no Spotify, né? Ouça lá a nossa programação e nos dê as 5 estrelinhas, por favor. E não esqueça de indicar aí, se
você tem algum nome para nos indicar, como a Má fala, é o único local que a gente disponibiliza para você indicar pessoas para estarem aqui conosco. É isso aí. Então, hoje nós estamos aqui com a Renata Lorena, fundadora da Renasce. Ela já esteve aqui antes e hoje vocês vão saber um pouquinho mais sobre a empresa dela. Vocês lembram que eu falei que a hora que nascesse esse projeto, ela ia voltar? Eu lembro, com certeza. Então, ela veio contar para vocês. Empreendedora, personal trainer e criadora de conteúdo motivacional. E hoje ela vai contar sobre a trajetória de vida, por que teve alguns obstáculos ao longo do caminho e como ela chegou nesse ponto de criar uma marca de roupa fitness. Seja muito bem-vinda, Renata! Obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Mais uma vez, né? Já tô criando raiz aqui. É, tá virando personagem já, né? Com certeza. Daqui a pouco tem um quadro no Ela Quer. Uma playlist da Renata. Renata Fitness. Né? Olha, vai inspirar muita gente, sem dúvida. Com certeza. Eu acho que, assim, a mente... o corpo estando bem, a mente tá bem também, sabe? Eu acho que o corpo é aquele primeiro... para a gente fazer coisas no nosso dia a dia, ser produtiva e tudo mais. Então, é isso, Renata. Conta pra nós, que história é essa da Renasce? Como que a Renasce nasceu? Conta mais. Assim, vamos voltar na história. Volta lá para nós, porque isso eu voltar. queria ouvir. Vamos lá. Porque, assim, quando eu fiz faculdade, foi quando eu descobri a vida fitness. E aí eu me apaixonei, foi um refúgio para sair do estresse. Eu trabalhava no banco também, então... a gente, assim, tem aquela vida muito estressante. Eu trabalhava no banco, eu fazia faculdade, e aí eu comecei a treinar. E eu ia antes de abrir o banco, assim, eu ia bem cedinho, mas eu vi que aquilo ali era algo que me fazia bem, me motivava ainda mais, né, em tudo que eu estava fazendo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu estava aqui em Curitiba, voltei para os Estados Unidos com a intenção de trabalhar, juntar dinheiro e fazer alguma coisa por conta própria. Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de ter chefe, né? Ter alguém mandando ali em mim. E no banco, você tem meta, você tem... É muito estresse. É muito de uma cacique. vez só. Não é só um, né? É muito cacique, né, E amiguinha? assim, eu acho que me colocou naquela mentalidade, ó... Se você continuar, vai ser assim, né? Vai ter sempre muito cacique, vai ter sempre alguém ali falando que não tá bom o suficiente. Então, eu já queria alguma coisa por conta própria. E aí, quando eu voltei para os Estados Unidos, essa era a minha intenção. Tanto que eu cheguei lá, voltei a trabalhar no banco, fui trabalhar em restaurante, assim, como host, né? E a minha intenção era juntar dinheiro e fazer alguma coisa. Primeiro eu fiz o curso de personal trainer, né? Então, eu sou certificada nos Estados Unidos como personal. E desse ramo, eu fui criando infoproduto, fui criando coisinhas assim que, pelo menos na minha comunidade ali, nas pessoas que me seguiam, tinham acesso àquele conteúdo, né? Aí eu consegui um emprego como personal, na academia que eu trabalhei, eles tinham uma clínica de fisioterapia dentro da academia. Quando você foi para os Estados Unidos, você já sabia falar inglês? Então, é porque Pra eu quem não fui conhece com a tua 11 história. anos. É, porque as pessoas precisam entender. Eu fui com 11 anos. Aí eu voltei, Foi com a 17, mãe, né? Isso, foi porque minha mãe foi, né? Levou eu e o meu irmão. O meu irmão era só para ele ter ido, porque ele tinha terminado o ensino médio e eu tava na 5ª série. E aí eu falei, não, mas como assim? Que eu vou ficar sem o meu irmão e tal. Aí meu pai falou, ó, ela quer ir, pode levar. Ela quer, ela pode. Ela quer, ela pode. Entendeu? Já desde pequenininha. Não, eu tô adorando, que agora já virou, né? Todo mundo vem aqui, ela quer, ela pode. Exatamente, entendeu? E aí eu fui com 11 anos, morei com a minha mãe e tudo. Daí, com 17, as minhas opções eram, né? Ou eu ficava nos Estados Unidos e eu tirava um empréstimo, porque lá você tem que pagar a universidade quando você começa, mas é muito caro. Cada matéria é em torno de $3.000, mais ou menos. Aí eu não tinha esse dinheiro, eu falei, bem, eu não quero pegar um empréstimo, porque a maioria dos americanos acabam pagando 20 anos, é igual uma casa, sabe? Nossa. Continua pagando a vida inteira.
Aí eu falei, eu não queria fazer isso. E eu tenho a oportunidade de estudar no Brasil, me formar sem dívida nenhuma. Então, vou para o Brasil. Aí eu me formei em Relações Internacionais. Mas, assim, o que eu queria era, sabe, assim, andar de salto alto, viajar, coisa de... Olha, então você foi uma criança pra lá e você aprendeu a falar inglês com seus amiguinhos. Sim, com nativos. Na sexta série, eu cheguei lá, eu terminei a quinta série aqui em dezembro e eu fui pra lá. Aí, quando eu cheguei lá, eles ficaram tão impressionados com o currículo da escola brasileira. Eu estudava em colégio particular aqui. Então, com o currículo, aí eles me colocaram no meio da sexta série. Olha que legal. Então eu já comecei, assim, a escola lá 6 meses avançado. E aí eu tinha dentro do currículo da escola lá, além das matérias normais, quando o pessoal ia para aula de inglês, né, gramática, eu ia para uma aula chamada ESL, que é Inglês Segunda Língua. E aí eu fazia com uma professora quase que uma aula particular, assim. Ela falava espanhol, mas mesmo assim, o tempo todo ela falava inglês, mostrava as figuras, falava como que falava inglês. Aí até eu ir formando frase e tudo mais. Mas assim, com uns 6 meses eu já me achava falando, nossa, eu falo tudo. Ai, super descolada. Bem errado, mas assim, não pode ter medo, né? Para aprender outra língua, eu acho que você não pode ter medo de errar. E daí você veio fazer vestibular aqui, mas daí como é que foi esse impacto? Então, foi no começo, eu acho que meu primeiro boletim, assim, da universidade, nossa, tudo vermelho. Tava assim... Que loucura, né? Porque a minha escrita em português, ela não é, assim, a melhor, sabe? Então, até na fala, assim, dá umas enroscadas, mas quando eu vim, eu falei, eu vou ter que aprender, eu vou ter que fazer. Então, eu fiz assim, um curso de redação, eu fiz algumas coisas fora para tentar recuperar o tempo perdido. Mas, assim, nunca estudei química, física, essas coisas. Tipo, eu pincelei, assim, ao longo da vida, mas nunca precisei estudar como matéria mesmo lá. Então... lá eles não têm essa coisa? Só para quem quer ir para essa área. É meio que opcional, assim. Então, no ensino médio lá, eu fiz joias, eu fiz curso de culinária, de corte e costura. Olha só, dentro legal. da escola pública. Porque eles abrem, como a universidade é muito mais caro, eles abrem para você testar várias coisas, né, ao longo da escola. Poxa, que legal, não conhecia esse teu lado, assim. Porque daí você veio, fez faculdade, na faculdade o teu estágio foi o banco, e daí você foi contratada, é isso? Então, eu fui fazer estágio na Denso, primeiro, na empresa Denso. Aí, eu já estava no setor financeiro ali, como estágio. Aí, quando eu fui para o banco, eu tinha uma amiga que estudava na minha sala, que daí ela falou, olha, eu vou sair da vaga que eu tô. Era DQI para você. Eu vou sair da minha vaga, você, né, eu gosto do jeito que você, que você é e tal, você fala inglês, é o que ele tá querendo, meu chefe tá querendo. E aí, eu saí da Denso, porque eu precisava entrar na agência primeiro. Assim, aprender um pouquinho do banco. Sim. Aí, entrei na agência como estágio, fiquei 2 meses e fui efetivada onde as crianças cantam ali, no Palácio Bradesco. Avenida. Ai, que que era legal. HSBC na época, Pô, nós né? fazendo uma galera do Bradesco hoje, né? Então, mas eu não trabalhei pro Bradesco. Não, ela era Era. comunicadora, ela tinha um programa de comunicação, a Olha TV só. Bradesco. Ai, olha só, interessante. Várias áreas. Aí eu fiquei ali até terminar a faculdade. HSBC, porque HSBC, Bradesco, só pra vocês entenderem. Que hoje no mesmo lugar. Mas assim, aí eu terminei e eu falei, eu não tenho dinheiro para fazer nada no Brasil, eu vou ter que continuar no banco e seguir uma carreira aqui. Eu não queria. Então, tendo a oportunidade de voltar para os Estados Unidos, né, porque a minha mãe foi casada com um americano. Então, eu tenho a dupla cidadania. Ai, que legal. Aí eu falei, eu tenho opção. Eu vou, trabalho, junto uma grana e volto para empreender, fazer alguma outra coisa. Aí foi o que eu fiz. Aí eu voltei para lá, peguei vários trabalhos, daí eu comprei um carro.
Eu comprei um carro e... Aceitei tudo. Né? Aí eu comprei um carro e peguei um trabalho no final de semana para pagar o carro em café da manhã, né? Servindo café da manhã. Aí eu fazia muito assim de promoter, assim, ir promover coisas em eventos. Aí eu fui Sim, fiz um bonita, evento. boa aparência. Tipo, na época, né, eu não tinha nada a perder, eu pegava meu carro e eles pagavam super bem, tipo, $30 por hora, e era o dia inteiro, assim, então eu saía, Que sabe, delícia. 10, assim, então pra mim foi muito bom. Aí... Que ano foi esse? isso já faz uns 12 anos. 2013 eu me formei, então 2014, 2015, que por beleza. ali. E aí foi quando eu decidi fazer o curso de personal, comecei também a fazer personal, então eu tava fazendo assim, 1 milhão de coisas para ver o que ia vingar mais, o que ia dar certo, o que eu também me interessava mais. E aí eu decidi continuar no ramo fitness, mas fazer algum produto físico. E aí surgiu a ideia das roupas. Então, lá atrás, eu já queria alguma coisa nisso. Eu aprendi a costurar desde criança, fiz várias coisas para boneca. Você fez corte e costura também? Fiz corte e lá, costura né? na escola, no ensino médio. Depois fiz corte e costura aqui no Brasil, quando eu estava fazendo faculdade. Eu sempre desenhei, sempre fui de desenhar, de tentar novas ideias e coisas assim. Então, eu falei, eu sempre quis fazer alguma coisa com roupas, não sabia bem o que eu ia fazer. Então, talvez seja essa a oportunidade. E eu vim para o Brasil em fevereiro de 2017. Com essa intenção. Aí eu tenho uma amiga que é formada, ela se formou comigo e depois se formou no ramo de moda. E nós duas, a gente alugou um carro, fomos para Santa Catarina, a gente foi olhar um monte de coisa, assim, ter ideia. Então foi super bom. Mas eu voltei para os Estados Unidos e em abril do mesmo ano, então alguns meses depois, eu sofri um acidente de carro, né? Que foi quando eu perdi o braço, machuquei o rosto e tudo. Então, assim, nesse momento, né, eu tive um obstáculo muito grande que eu acho que quando acontece algo na vida das pessoas, a gente não sabe, né, o que eu faço agora, né? Coloco tudo pausa ou, né, vai continuar, não vai, desisto, né? Então esse sonho era a última preocupação. Eu precisei recuperar, né, o meu equilíbrio, ele ficou fora, né? Então, porque existe um desequilíbrio de peso nos lados do corpo. Então, você fica com bastante tontura e tudo mais. Então, eu precisava recuperar fisicamente. Aí, recuperei, né? Tava melhor fisicamente, mentalmente tava assim. Então, foi passos bem pequenos assim que eu tive que dar ao longo desse tempo para me recuperar. E aí, por último, eu estava trabalhando numa empresa antes do acidente, né, quando aconteceu, eu saí da academia, porque a academia pagava muito pouco. E eu estava focada na roupa ali e eu precisava mais capital. Então, eu saí da academia e eu fui para uma empresa farmacêutica trabalhar na limpeza, porque a limpeza pagava mais do que eu ganhava. E aí, eu fiquei alguns meses durante o dia aprendendo o trabalho, aí eu fui ser supervisora à noite. Aí eu tinha 8 pessoas, assim, que eu tinha que delegar o trabalho, enfim, ter certeza que eles estavam fazendo bem certinho. E aí, nessa época, antes do acidente, eu trabalhava nesse emprego das 3 à meia-noite, das 15, né, às 24. Nossa, que puxado, então, à né? tarde. E aí, de manhã, eu acordava e ia para academia criar conteúdo. Nossa. Então, assim, é uma rotina bem louca. E no dia do acidente, inclusive, eu fui encontrar com um videógrafo em Boston, né, que era mais ou menos 40, 50 minutos da minha casa, e para ver o que eu podia melhorar em questão de áudio, imagem, né, e tudo mais. Sim, e porque aí, você estava querendo rasgar tudo, querendo, né? assim, Fazer entendeu? tudo. 200 por hora. Dar aquela mudança, aquela virada. E assim, eu fui de tipo...
tá muito energética ali, fazendo tudo que eu queria fazer pra ter que parar tudo e, entendeu? Então, assim, foi um choque muito, muito grande para mim, para minha família, né? Todo mundo ficou naquela, poxa, e agora, né? Como que vai ser? Como que não vai ser? E assim, essas coisas, trabalho quando acontece alguma coisa, né? Isso é o primeiro que a gente não se importa. É E mesmo? é muito louco, assim, pelo O que menos. mais importa ali na hora? Cara, uma é a sua vida, você tá bem. É aquele negócio, né? É super clichê a gente falar assim, você tem que pôr a máscara em você primeiro e depois nos outros. Mas assim, se você não tá bem, não vai pra frente, sabe? Então, eu Em algum momento você não teve aquele bem. reflexo assim, preciso trabalhar, preciso fazer. Você teve esse Então, reflexo? a gente tem, mas eu acho que é mais pressão, assim, que a gente sempre, né? É o que todo mundo fala pra gente desde quando a gente tá, né, no ensino médio ali, você tem que terminar de estudar, começar a trabalhar, arrumar alguma coisa que você gosta, focar naquilo ali, construir uma carreira, né? Isso são coisas que a gente cresce ouvindo. Então, e a minha mãe, ela vem do ramo farmacêutico, ela criou uma carreira nisso, né? Então, eu ouvia muito assim, você tem que criar limo em algum lugar. Mas eu não consigo, assim, ela fala que eu tenho rodinha no pé. Mas, assim, eu não consigo ficar muito tempo num lugar, porque não é o meu perfil. Eu fico aborrecida. A partir do momento que eu sei tudo que eu sei sobre aquilo... Já deu, não aprendo mais Cara, nada eu aqui. não aprendo mais nada aqui. Então, por que eu vou ficar aqui, entendeu? Como que foi uma pessoa que tem rodinha no pé, que a gente fala bastante, acontecer isso? Como é que a primeira coisa quando você percebeu, porque aconteceu o acidente, né? Mas e como é que foi? Você acordou como? Foi ali no acidente ou depois? Quando você percebeu o que estava acontecendo, como é que foi? Então, eu, na verdade, quando eu bati, eu acho que a adrenalina, assim, ela tava de inibiu carro? a minha memória. Eu tava de carro, eu tava dirigindo, eu bati num caminhão, na traseira de um caminhão. Mesmo batendo no caminhão, meu carro foi para as árvores. E aí eu fiquei no meio das árvores, eles tiveram que abrir o capô do carro para me tirar. A sorte, né, eu falo, é Deus mesmo isso, porque tinha um médico, um clínico geral, que estava dirigindo atrás de mim, e na hora que o meu carro saiu da pista, ele viu e veio me socorrer. E aí, ele diz, né, no reporte que ele deu para a polícia, que ele fez perguntas se tinha mais alguém no carro, né, se eu estava sentindo alguma coisa e tudo mais. Ele disse que eu respondi, mas eu não lembro de nada disso. A última coisa que eu lembro é o freio do caminhão e ter aquele pensamento, eu vou bater. E aí, ele ligou, chamou um helicóptero, né, para vir me socorrer. E o helicóptero veio, e assim que eu entrei no helicóptero, eles me colocaram num coma induzido. Então, assim, eu fui acordar no outro dia à tarde. A primeira coisa que eu falei era algo que eu tinha aprendido com o videógrafo, que era da claquete, que você usa claquete, né? Pra dar o match ali. Do do som som e do vídeo. E do vídeo. E aí, foi a primeira coisa que eu falei quando eu acordei. Porque, Deus! assim... Eu queria contar pra alguém. Muito aleatório, assim. Mas, na hora, eu acho que... Né, minha família toda estava ali, não toda, né, mas a minha mãe, meu padrasto, o ex-marido dela e o meu irmão, minha cunhada. Então, assim, a família que poderia estar ali estava. E eu fiquei muito, assim, mais em choque do que aquela realidade, sabe? Então, Que ano foi isso? 2017, 8 de abril de 2017. E aí, então, quando eu acordei, né, no hospital, eu tava naquele choque. E aí, eu fiquei 11 dias no hospital, tive a cirurgia do meu braço, foi na hora que eu cheguei no hospital, mas daí eu precisei de uma cirurgia no rosto. Esse osso aqui, ele quebrou, então, quando
pegava, assim, não tinha esse ossinho, assim. Então, eu precisei dessa reconstrução facial. Ficou bem, né? Uma coisa bem difícil de olhar. A gente que, né, é mulher, a gente tem, né, toda uma vaidade e tal. Então, eu fui para casa e eu precisava começar a andar de novo, fazer as coisas sozinha. A minha mãe estava me ajudando com tudo, banho, sabe? Tudo, tudo, tudo. E eu não conseguia nem subir no segundo andar, que era meu quarto, por causa da tontura, do desequilíbrio e tudo. Então, eu precisava focar nisso. E era o que tinha naquele dia, era focar naquilo que estava no desafio que tinha. Aprender quase a viver de novo daquela nova forma. Exatamente. E aí, eu acho que hoje, até isso, essa experiência me deu um senso de o que eu posso solucionar agora, né? O que está no meu controle. E o que não está, paciência. Uma hora, né? Boa. Então, esse momento ali me ensinou muito isso. Que eu precisava, era aquele dragão que tinha aquele dia. Então, aquele leão. Vamos lá, exatamente. Então, eu fui me recuperando, né? Eu tive um episódio com a minha mãe que foi muito forte para mim, que ela estava me ajudando a lavar o cabelo. E eu comecei a chorar, aí eu fechei o olho, aí foi espuma no meu olho, aí eu comecei a chorar, porque é aquela, quando fica tudo aquela bagunça, sabe? Aí eu comecei a chorar e ela falou assim, olha, eu daria os meus 2 braços e as minhas 2 pernas para que você não tivesse nessa condição, para que isso não teria te acontecido. E aquilo, para mim, às vezes a gente precisa, né, desse chacoalhão, assim, de olha, tem mais para a vida, né? Não, o que aconteceu com você não é o fim. Então, esses momentos, para mim, foram muito importantes, para que eu acreditasse que existiria um sol no final do túnel, sabe? Porque eu me olhava no espelho, eu tinha cicatriz, 18 pontos na testa, eu tinha 10 pontos embaixo de cada olho, eu perdi um dente. Então, assim, eu me olhava, era só tristeza, sabe? Tanto que quando fisicamente eu já estava melhor, aí foi batendo a questão mental. E o questionamento, por que comigo? Por que eu? Por que assim? Entendeu? E eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora, muito assim, eu vi uma coisa, cara, eu vou fazer aquilo ali. Sim, personal, né? Tudo. Você precisa do braço. E eu você achava, né, que precisava. Com todas as rodinhas no pé, de repente, as rodinhas... De repente, nada, entendeu? Saúde, precisando da saúde. Exatamente. Então, tudo isso, a primeira vez que eu fui na academia, eu comecei a chorar, porque eu olhava e eu falava, como que eu vou fazer? Como... Assim, e de onde você tirou essa mentalidade de ir para academia, por exemplo? De voltar a fazer academia? Eu foi isso? recuperei fisicamente, assim, já estava, né, saindo caminhar e tudo mais. Aí eu decidi... daí foi quando foi dando aquela bad. Você ficava sozinha em casa durante o dia? Eu ficava sozinha em casa. E aí foi batendo Você estava sendo sustentada pela tua mãe nesse período? 100%. Porque tem assim, isso também, né? Tem, trabalho. com certeza. Assim, eu já morava com a minha mãe. Eu ainda morava com a minha mãe. Mas nesse momento, assim, o meu padrasto reduziu as horas no trabalho para não me deixar sozinha. Ela chegava, ele ia trabalhar. Então, assim... tentando estar ali, estar presente. Teve que reestruturar toda a parte financeira da casa, né? Tudo. Mas, assim, eu tenho muita sorte que a minha mãe é muito consciente. Ela não é uma pessoa de torrar o dinheiro com qualquer coisa. Então, assim, ela está sempre preparada para essas coisas. Então, pôde me dar todo o apoio ali. A sorte que o trabalho dela dava o seguro de saúde, aí eu consegui entrar, mesmo que eu passei da idade, né? Porque lá é só até 21 anos que você pode ficar com seus pais. Mesmo que eu tinha passado da idade, eu consegui, porque pela condição que eu estava. Mas aí fui atrás do governo também para ver se eu conseguiria uma ajuda temporária, mas eles não, a decisão deles foi não, você é inteligente, você tem diploma, vai estudar, vai trabalhar, assim. Americano é assim. Americano é assim, Aí então assim, né, tudo bem. Aí eu continuei.
Só que daí minha mãe veio pro Brasil com meu padrasto e eu fiquei sozinha. E foi aí que foi dando aquela, poxa, né? Porque comigo e tal. Aí eu sempre tive cabelão cacheado, aí cortei o cabelo. Mudança, quer mudança. Mulher cortou o cabelo, quer mudança. Queria mudança, não sei. Aí eu comecei a comer muito mal. Aí eu só comia, chorava, dormia, e de novo outro dia. E aí foi me dando muita acne, fui engordando. Então, assim, eu já não estava na melhor situação. E eu fui piorando, porque, né, eu já não estava ali as coisas bem. E eu já estava tendo a dificuldade de aceitar tudo que estava me acontecendo e eu fui só piorando aquilo ali. E aí, um dia, eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. Sabe, assim, você olhar e não quem é essa pessoa? Entendeu? Porque 1 ano atrás, essa não era a minha realidade. E, assim, não era só o braço, sabe? Era, tipo, um monte de coisa. Compensou tudo. Então, eu fui para a internet, né, pesquisar o que eu podia fazer e me afundei, né, naquele que você assiste um vídeo, aí você assiste outro, você assiste outro, né? Aí eu encontrei um vídeo dessa guria falando de você ter metas, de você colocar, né, algum lugar